Paz para os meus irmãos, amém. O que me levou a fazer esse vídeo foi a circunstância do dia onde nós nos deparamos com pessoas. Ao conversarmos com essas pessoas, nós enxergamos o seu coração. A boca fala o que o coração está cheio. Muitas das vezes, quando você vai conversar com alguém, você percebe a intenção do coração dela, você percebe o que verdadeiramente o seu coração aflora. E Jesus ele falou algo muito importante. Jesus ele mencionou que aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E Jesus também falou que aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E o homem bom do seu bom tesouro sabe tirar coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro, ou seja, do seu mau coração, sabe tirar coisas más, ou tira coisas más. Então, conversando com alguém, eu pude perceber um Deus em sua mente que ela não conhece. E muitas das vezes nós, por ouvir falar as informações, elas podem ser perigosas. Quando você passa a ouvir e essas mensagens vão entrando e vai acumulando dentro de você uma informação que não corresponde à verdade, e você faz com que a mentira ouvida se torne verdade. Jesus falou: guardai-vos dos fermentos dos fariseus. Muitas palavras, elas vêm com fermento, o fermento apodrece. Então, muitas das vezes as pessoas rotulam Deus, criam Deus que não está alinhado com o que Cristo fez aqui na terra. Como é que eu vou saber quem é Deus? O que é Deus? A Bíblia diz que Deus é amor. Jesus é a imagem expressa do Pai. Eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazer. E Jesus, ele veio trazer vida e vida em abundância. Jesus, ele é a própria vontade do Pai. Então, para que eu estude o Pai, Deus, eu vou estudar Cristo. Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade. É o caminho que nos conduz ao Pai. Ele é a porta estreita. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ouvindo uma pessoa falar sobre algo que ela não consegue entender, mas porém ela acredita. Então, o que foi que eu ouvi? É impossível eu falar de Deus sem crer em milagres. É impossível eu falar de um Deus que toda a sua trajetória fora notório, os prodígios e as maravilhas vista por muitos e sentida ainda nos dias de hoje, ela é palpável. Os milagres são reais. Só que nós sabemos que existem céticos, existem incrédulos, e o que mais me impressiona é que essas pessoas, elas estão todos os dias em igrejas com bíblias, e simplesmente elas se ocupam de tanta coisa negativa, elas se ocupam do vazio inexistente, mas elas não buscam relacionar-se com a verdade, porque a verdade, irmãos, ela liberta. E conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre.
Interessante que quando eu penetro nas profundezas de Deus, como é penetrar nas profundezas de Deus? Isso é muito inatingível para muitos que não querem essa realidade. O salmista falou assim: os segredos do Senhor, olha que impressionante, são para aqueles que o amam. Ele lhes fará saber o seu caminho. Então, muitas das vezes, as más informações, ela nos leva a uma estrada sem veredas. Se você tem ideia do que é uma estrada sem caminho, como assim? Estrada é um caminho. Como estrada sem vereda? A Bíblia diz que Deus levou o povo no deserto, aonde não há caminho. E o deserto é um lugar aonde você se torna inútil diante do seu braço, que é a sua força. Diante da tua confiança, você se torna impotente diante de situações que talvez no passado você dominaria. Então o deserto, aonde não há caminho, você chega em um local aonde você precisa, você vai sentir a necessidade de pedir socorro. E quando você pede socorro ao Pai, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Deus não está interessado em colocar ninguém numa forca. Pelo contrário, nós, por incredulidade, colocamos forcas e nos aprisionamos em coisas que não nos conduzem à verdade. Irmãos, eu quero que você entenda algo. Jesus falou assim: eu vou para o Pai. E obras maiores vocês farão, porque eu vou para o Pai. Impressionante que ele falou para os discípulos. Jesus ele fez uma oração espetacular. Ele fez uma declaração. Ele disse para o Pai. Lá em João 16 e 17, as últimas declarações de Jesus. Ele falou assim para os discípulos, deixou bem claro para eles, mas ele fala para o Pai: Pai, eu vim para que eles também se tornem um como eu sou contigo. E eu dei da glória que tu me deste para eles. E eu volto a afirmar, é impossível você servir a Deus e não acreditar em milagres. Não tem como você falar de um Deus bíblico, de um Jesus notório, que toda a Bíblia, as Escrituras, o que é a Escritura? É a lei. A palavra, a rema, o verbo, que é a palavra, é Cristo. E o verbo era Deus. Melhor, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Este verbo é a palavra que é viva. Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. É o momento de despertarmos para vivermos essa realidade continuamente, crescermos com o Pai. O maior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer enxergar. Comece a enxergar possibilidades. Comece a enxergar situações que irão ser proveitosas, porque você vai declarar no mundo espiritual e os milagres acontecerão. Comece de verdade a acreditar que o milagre é para hoje. Olha que impressionante, a nossa batalha não é mais pelo pecado. A nossa batalha, porque Jesus venceu tudo na cruz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele venceu o pecado. Ele nos justificou do pecado. Somos justificados mediante a graça de Deus por intermédio de Cristo. Ele nos deu uma grande responsabilidade de levar essa mensagem tão poderosa, que é a mensagem que
É a mensagem que convence o homem, que religa o homem a Deus. Você tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade é colocada nas tuas mãos para que você traga esperança para quem não tem esperança mais. Então, quando você escuta alguém falar que acredita em Deus, eu acredito que Deus cura, eu acredito que Deus, mas não dessa maneira. Como assim? Deus ele não está limitado ao teu pensamento. Deus ele não está limitado à maneira que você pensa. Deus ele é ilimitado. Ele é infinitamente ilimitado. Então Deus ele não está no teu parâmetro de mente. Você tem que entender. Olha que impressionante, irmãos. Nós podemos sim caminhar como Jesus andou na terra e como os discípulos que viveram aprendendo dele, que viveram ouvindo a Cristo. E eles começaram a praticar, porque é assim que funciona. Você vai para a escola para ouvir e depois colocar em prática. Nós vamos para a igreja não só para ouvir. Você precisa colocar em prática aquilo que você escuta. Isso tem que se fazer verdade no teu espírito. Porque existem pessoas que acreditam que Deus cura, mas essa realidade não penetrou no seu espírito. Por quê? Porque muitas das vezes elas não se permitem. Então eu quero que você entenda. Essa palavra hoje é para que você comece a acreditar em milagres. Para que você comece a acreditar em possibilidades. Para que você comece a estudar Deus através de Cristo. Cristo ele nos ensina. Então, irmãos, abra o teu espírito para o impossível. Eu vou fechar esse vídeo te fazendo uma pergunta. De que tamanho é o milagre para você? Qual é a dificuldade que você vê no mundo espiritual que não possa ser resolvido? Para você. Eu estou falando para você. Deus ele pode todas as coisas, mas eu estou perguntando para você. De que tamanho é o impossível para você? Quando você começar a dimensionar esse tamanho, para nesse limite. Agora olha para Deus e alinha o teu espírito com Ele. E você vai ver que você vai romper coisas impossíveis. Que Deus abençoe a todos.